Olá, meus amigos, minhas amigas, Deus abençoe, que a paz do Senhor Jesus esteja reinando em seu coração, em sua casa, em sua família. Eu sou o pastor Altamiro Alves e está começando mais um programa Ministrando a Palavra, um programa da Igreja Internacional Despertar da Fé para levar até você as bênçãos do Senhor nosso Deus, como Deus tem feito. Através deste programa, muitas pessoas têm sido edificadas, abençoadas. Eu louvo a Deus por este programa. Temos recebido vários telefonemas, várias mensagens e até cartas de pessoas dizendo: pastor, este programa tem sido uma bênção na minha casa. E outras pessoas que dizem: pastor, minha televisão fica o dia inteiro ligada na Rede Universo TV. Deus abençoe, muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu quero mandar um abraço muito especial para todo o povo da cidade de Três Pontas e cidades circunvizinhas, onde estão aí assistindo também a nossa programação e tem falado muito bem dos nossos programas. Muito obrigado, toda a cidade de Três Pontas. Um abraço a todos vocês. Em o nome do Senhor Jesus, a todos os pastores da cidade de Três Pontas, pastoras, bispos, apóstolos, todos vocês líderes aí da cidade de Três Pontas, o meu abraço a vocês católicos, as famílias católicas, todos vocês que não professam nenhum credo religioso, mas que Deus vos abençoe em o nome do Senhor Jesus. Muito bem, começou o programa Ministrando a Palavra e olha, fique ligado porque eu tenho uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Nós vamos só ter um break agora só para me entrar com a palavra, mas preste atenção. O Senhor, hoje, Ele tem uma palavra muito poderosa. Eu te aconselho, se você tiver condição, pega o seu celular, manda mensagem para alguém que você gostaria que ouvisse a palavra e pode dizer: olha, o pastor vai trazer uma palavra muito poderosa do coração de Deus para o nosso coração. Pega o seu celular, já manda mensagem para alguém, sintonizar no canal da Rede Universo TV, Belo Horizonte, Grande BH e várias cidades vizinhas, 51.1, a cidade de Três Pontas, 24.1, Rede Universo TV. Eu volto já com a palavra do Senhor nosso Deus e prepare, porque a palavra hoje vai estar trazendo um fortalecimento, um despertar para a sua vida. Volto já. Não deixe este programa parar. Milhares de pessoas têm sido curadas, libertas e abençoadas através da palavra que é ministrada e da oração que se faz neste programa. Deus está levantando um exército de valentes para manter este programa no ar. E se você se sentiu tocado por Deus através deste programa, então Deus está te chamando para este exército. Anote esta conta bancária: Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. Caixa Econômica Federal, agência 2983, conta corrente 1038-9, operação 003. É isto aí, estamos de volta e agora eu quero compartilhar com vocês aqui no programa Ministrando a Palavra, no livro de 2 Crônicas, capítulo 7, eu quero ler a partir do versículo 11, porque a partir do versículo 11 nós vamos explicar melhor aquele versículo 14, que você já ouviu várias vezes: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e tal. Então eu quero trazer uma mensagem mais completa neste assunto do que o Senhor nosso Deus tem para nós hoje. 2 Crônicas, capítulo 7, eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 11 até o versículo 22, acompanhe comigo. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe:
ouvi a tua oração, escolhi esta casa, escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Aí o Senhor agora, Ele dá uma orientação: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Agora o versículo seguinte, 14. E se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos, e atentos meus ouvidos, à oração deste lugar. Porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Mas não parou aí não. Agora veja o versículo 17, o que Deus está falando. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres conforme tudo o que eu te ordenei, e guardardes os meus mandamentos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine Israel. Porém, se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrares a eles, versículo seguinte: então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Olha só, da minha terra. A terra é de quem? Do Senhor. Os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja provérbio e monte entre todas as nações, ou monturo entre todas as nações. E desta casa, olha só, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela se espantará e dirá: por que fez o Senhor assim com esta terra e com esta casa? E dirão: porquanto deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se deram a outros deuses, olha, e se prostraram a eles, e os serviram. Por isso ele trouxe sobre eles este mal. Meu amigo, minha amiga, vamos agora, veja que eu li aí 11 versículos, né? Nós vamos agora explicar cada versículo que nós lemos aqui na palavra de Deus e vamos trazer para os nossos dias. Aqui Deus falou com Salomão sobre o governo de Israel, sobre a terra, a nação de Israel. Hoje Deus está falando comigo e com você sobre a nação brasileira, porque nós estamos no Brasil. Não vou falar de outra nação, vou falar da nossa nação, dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Então, Salomão, ele agradou muito a Deus quando ele construiu aquele grande templo, que ninguém nunca fez o que Salomão fez, com tanto ouro, com tanta prata. E quando ele foi orar a Deus, mediante aquele sacrifício que ele fez, ele sacrificou no átrio do templo 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Então Salomão, ele chama a atenção de Deus porque ele pôs o seu coração na obra de Deus. Sabe,
Então, quando ele vai orar, a glória de Deus desceu naquela casa, naquele templo que eles consagraram a Deus, de forma que todos sentiram ali a presença de Deus. A glória de Deus desceu naquele lugar, por quê? Agradou ao Senhor o que Salomão estava fazendo. Então, para que ele fosse o rei de Israel, para que ele fosse o presidente da nação, primeiramente ele estava consagrando a Deus o seu sacrifício, para que Deus te desse sabedoria e entendimento para governar aquela nação. Deus agradou. Deus agradou. Só que quando Salomão ora, a Bíblia diz que Deus aparece para Salomão. Vamos lá no versículo 11. Deus aparece a Salomão. Veja bem o que está escrito, eu li com você. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na casa, prosperamente o efetuou. E o Senhor apareceu a Salomão, olha só. E o Senhor apareceu a Salomão de noite e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Quer dizer, Deus agradou de Salomão. Aí o Senhor, no versículo 13, o Senhor fala com Salomão: eu agradei de tudo isto, parabéns Salomão, a minha glória desceu, gostei de tudo isto. Aí o Senhor fala assim: se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Aí ele vem no versículo 14 dizendo, o próprio Deus vem dizendo no versículo 14: mesmo que eu fizer isso, enviar a peste, enviar os gafanhotos que consumam a terra, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu. Eu quero que você preste bastante atenção nisto. Pode tirar o versículo e deixar a imagem direto. Então, eu quero que você preste atenção nisso, que ao mesmo tempo que Deus está agradando, elogiando Salomão, o Senhor passa uma advertência para ele e para o povo, dizendo: fica sabendo, estou contente com tudo isso, mas se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar peste sobre o meu povo, aí o Senhor fala: mas se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, quer dizer, mesmo que eu mando a peste, mesmo que eu mando a fome, mas se o povo se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender de verdade dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então Deus falou isso aí, né? E sararei a sua terra. Agora, meu amigo, minha amiga, veja bem que o Senhor, ninguém compra o Senhor com dinheiro, com fama, com elogios. Senhor, tu és maravilhoso. Olha só, Deus fala com Salomão, agora no versículo 15. Olha o que o Senhor Deus está falando com Salomão. Salomão é o rei de Israel, é o governador da nação. Agora, o versículo 15, o 15, agora não, o 16, versículo 16, deixa eu me ver aqui, isto, olha só, como o Senhor, ou seja, versículo 17, ao mesmo tempo que o Senhor fala no versículo 16, escolhi este lugar, santifiquei, para que o meu nome seja aqui glorificado, gostei desta casa, o povo me adorou, as ofertas foram maravilhosas. Agora Deus fala com o rei de Israel, Deus fala com o governador de Israel chamado Salomão. Aí o Senhor fala: quanto a ti, Salomão,
se andares diante de mim como andou Davi, o teu pai, e fizeres conforme tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, conforme o concerto que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará varão que domine em Israel. Porém, se vós vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses e vos prostrares a ele, olha só o versículo seguinte. O versículo seguinte é o 20, né? O versículo: então os arrancarei da minha terra, que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes. Eu paro aqui no versículo 20, depois eu volto no 21. Agora eu quero que você entenda o seguinte. Veja bem, Deus deu para Salomão riquezas e sabedoria que nenhum homem na terra teve como Salomão. Então Deus honrou Salomão, filho de Davi, para governar sobre Israel, para ser o líder de Israel. E o Senhor passou para ele um mandamento: se você seguir e me obedecer como seu pai Davi, eu confirmarei o seu trono. Quer dizer, eu confirmarei o teu governo, e não vai te faltar sucessor. O que Deus está falando aqui? Por isso que a Bíblia diz através do salmista: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Uma nação, ela pode estar indo muito bem sobre o governo de alguém, mas quando este governo se corrompe na fé, quando este governo deixa Deus e acha que ele pode resolver tudo sozinho, quando este governo se curva a outros deuses, a não ser o Deus de Abraão, esta nação agora a tendência é ir para baixo, porque o próprio Deus abandona a nação. E se não estiver Deus em uma nação, não existe governo bom. Se Deus não estiver dominando a nação, não existe alguém que possa fazer milagres, não. Porque o peso das mãos de Deus, ninguém pode conter ou segurar. Por isso que Deus falou com Salomão: Salomão, está tudo muito bem, um governo maravilhoso, vou te dar riqueza, vou te dar sabedoria que nenhum homem tem, mas uma coisa eu vou te dizer: se você sair da minha presença e não obedecer o que eu estou te mandando, e você se curvar a outros deuses e não a mim, eu arrancarei vocês da minha terra, porque a terra é do Senhor. Essa terra é do Senhor, este Brasil é do Senhor, não é de governo nenhum, não é de presidente nenhum. O Brasil é do Senhor nosso Deus, e Ele faz o que Ele quiser deste Brasil e desta nação, como qualquer outra nação. Está escrito aqui. Então Deus fala com Salomão: eu vou confirmar o seu governo como eu confirmei do teu pai Davi, se você andar na minha presença. Mas eu vou dizer para você: se algum dia você sair da minha presença e se curvar a outros deuses, eu arrancarei todos vocês da minha terra e colocarei na mão de outros. Mas não é isso que Deus tem feito. Vamos falar de Israel agora. Não é isso que Deus tem feito com Israel? Israel, ao mesmo tempo que está abençoado, tem um governo que faz a vontade de Deus. Deus abençoa Israel, Deus faz maravilha a Israel. Mas toda vez que Israel virou as costas para Deus, veio o peso das mãos de Deus sobre Israel. Pronto. Quem manda é Deus. Em qualquer nação, quem manda é Deus. E a gente vê que há muitos governos que batem no peito e acham que é o tal, aquele que faz tudo, que faz e acontece. Ninguém fará nada sem a presença de Deus.
ninguém fará nada bom, melhor dizendo. Ninguém fará uma ótima administração se não estiver a luz divina sobre o seu governo. É o que diz o Senhor. E Deus prometeu a Salomão: se você obedecer a minha palavra, não vai te faltar sucessor. Sabe, queridos? Então, é um governo abençoado, depois outro abençoado, depois outro mais abençoado ainda. É isso que Deus quer de todas as nações. É que um governo sai, entra outro abençoado, o outro é abençoado também. Todos abençoados. É isso que Deus quer. Não vai faltar sucessor. Mas se me deixardes, como nós estamos vendo, que a nação brasileira, não estou falando apenas, não estou falando de governo, estou falando da nação brasileira, o povo brasileiro, tem que voltar o coração para Deus. Esta nação precisa se curvar diante do Deus poderoso, o Deus de Abraão, e se converter dos seus maus caminhos. É o que ele está dizendo aqui no versículo 14. Se esse povo que chama pelo meu nome, todo mundo, todos que estão sofrendo aí, estão clamando: Deus, tem misericórdia, o que vai acontecer, Deus? Mas isso não é o suficiente. Tem que se converter dos maus caminhos. E tem que voltar o seu coração e a sua vida a Deus. É isso que está escrito aqui. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, quer dizer, se houver um arrependimento verdadeiro, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar essa terra, eu vou abençoar esta terra. Meus amigos, se nós acompanharmos a história de várias nações, a gente vai ver que muitas nações estiveram num momento muito bom quando colocava Deus em primeiro lugar. Quando o homem coloca Deus em segundo lugar e acha que ele é o primeiro, pode ter certeza que não vai dar certo. Por mais que lute, por mais que não vai dar certo. Porque o Senhor disse: a terra é minha, eu vou arrancar vocês da minha terra. Falou aqui o Senhor: se não me obedecerdes, se não arrepender dos vossos pecados, se não se converter dos vossos pecados, eu arrancarei vocês da minha terra. E aí? Agora, eu quero falar com você. Deus está dizendo assim: e se eu cerrar os céus e não houver mais chuva? Ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra? O que é isso? A fome. E se eu enviar fome sobre a terra? Presta atenção que isso já aconteceu em vários lugares. Agora, se eu enviar a peste, veja bem que ele enviou a peste já, e muita gente não acordou para isso. A Covid-19 foi uma peste que Deus permitiu entrar. Tem pessoa que fala: foi a China, foi não sei quem, foi o país não sei quem que fez isso. Outros falam: foi o governo tal que é culpado. É o governo tal que é culpado. Deus permitiu essa peste se espalhar por todas as nações. Você lembra muito bem, o povo esquece muito fácil. Você lembra muito bem que 2020, quando a Covid estava no auge, no patamar lá em cima, só se via falar de morte, sepultando multidões, abrindo vala e sepultando multidões. Morreu tantas pessoas em tanto lugar, tanto... Agora, as pessoas, ao invés de abrir os olhos e falar: puxa, isso só pode ser Deus que permitiu isso, no mundo inteiro, não. Muitos andam querendo culpar o governo tal, outros o governo tal, outros foi culpado da OMS, ou culpado é a China. Se esse povo se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei essa terra. O que as nações estão precisando é de se curvar diante do Deus poderoso. O que o Brasil, o que nós estamos precisando é de nos curvar diante do grande Deus. Porque quando Deus põe a mão, só o jejum e oração e o clamor ao nosso Deus é que pode tirar o peso das mãos do Senhor nosso Deus. Sabe, meus amados? Então,
o Senhor falou com Salomão: eu te enriqueci, escolhi essa casa para sacrifício, e vou estar atento à oração que se fizer neste lugar. Mas sobre ti, Salomão, se andares na minha presença, como andou o seu pai Davi, eu confirmarei o seu trono, quer dizer, eu confirmarei o seu governo. Mas se sair da minha presença, se você achar que há alguma coisa sem eu vou arrancar todos da minha terra. Sabe, queridos? E nós sabemos que o sucessor de Salomão depois, Salomão fez um grande trabalho, mas no final ele não honrou ao Senhor como deveria honrar. O sucessor dele foi o filho dele. O que ele fez? Tantas coisas desagradáveis aos olhos de Deus, aí começou a sofrer toda a nação. Porque é o que diz a palavra do Senhor nosso Deus: quando o justo governa, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Aí Israel começou a gemer, chorar, sabe? Mas o Senhor está dizendo: não adianta chorar, não adianta clamar, se não se humilhar e converter. O que Deus quer não é apenas lágrimas, o que Deus quer não é apenas clamor. Ele que quer que saia de dentro do coração, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, você que está me ouvindo agora, me assistindo, pegue esta palavra no seu coração e não passe um dia sem orar pelo Brasil. Não passe um dia, nem que você ora 1 minuto, 2 minutos. Senhor, abençoa esta nação, Senhor. E eu declaro que esta nação é do Senhor. Sabe, não passe um dia sem falar isso com Deus, porque Deus vai ver que a nação, mesmo que tem uns que não estão nem ligando para Deus, está achando que é o tal, faz isso e aquilo e acontece, mas você, a nação, clame ao Senhor. Fale com Deus: Senhor, o Senhor é o governo de todas as nações. Nós entregamos o Brasil em tuas mãos e declaramos que esta nação é do Senhor Jesus. Sabe, meus amados, porque não adianta nós ficar xingando A, xingando B, falando mal de um, falando mal de outro, se nós não ir direto àquele que pode resolver. Tanto é que ele falou com Salomão: se você não guardar os meus estatutos e os meus juízos. O que é o juízo que Deus está falando? A justiça correta. Se você começar a fazer injustiça e não honrar o meu juízo, eu virei contra ti e arrancarei vocês da minha terra. Sabe, meus amados, e às vezes o homem quer fazer o juízo com as suas próprias mãos, com as suas próprias mentalidades, e esquece do verdadeiro juízo de Deus. E é por isso que eu digo a todos vocês que estão me assistindo: se você puder, pega aí o nosso contato das redes sociais. Tem aí no Instagram, @pastor Altamiro Alves, tem aí no Facebook, PR Altamiro Alves, e temos também no YouTube, Pastor Altamiro Alves. Essa mensagem vai estar disponível nas redes sociais e também no portal da TV. Você pode pegar tanto nas minhas redes sociais, como também nas redes sociais da TV. Vai estar essa mensagem para você espalhar para o Brasil e para o mundo. Pega essa mensagem e espalha para o Brasil e para o mundo.
Você vai clicar lá também, vai nos seguir nas redes sociais. Sempre nós vamos ter mensagem nova. E você vai curtir também e vai passar para as outras pessoas. Compartilhar com as outras pessoas. Para que você esteja levando a verdade de Deus para milhares de pessoas. Então veja bem. Vamos lá, o versículo 22, agora que é o que o Senhor estava dizendo. No versículo 22... Deixa eu me ver aqui. É isso mesmo. Aí, o versículo 20 eu vou ler ainda. Eu vou ler o versículo 20 para completar. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei. Olha só. Quem deu para nós a terra para viver? Foi o presidente fulano de tal? Foi o general fulano de tal? Foi sei lá, sabe, gente? Quem nos deu a terra foi o próprio Deus. Olha o que Deus está dizendo. Então os arrancarei da minha terra que lhes dei, e lançarei da minha presença esta casa, a casa que ele construiu, o templo, ouro puro, ouro para todo lado. Todo mundo que chegava no templo de Salomão abria a boca e dizia: uau, que é isso? Que riqueza é esta? O que Deus está falando? E lançarei da minha presença esta casa que consagrei ao meu nome, e farei com que seja por provérbio e monte entre todas as gentes, e desta casa que fora tão exaltada, qualquer que passar por ela espantará. Olha só, e dirá: por que fez o Senhor isto? Volta comigo aqui, já eu vou no versículo 22. Agora preste atenção. Eu estive lá em Israel, como muitas pessoas que estão me assistindo também já esteve. Eu estive no Muro das Lamentações. O que sobrou do Templo de Salomão foi só um pedacinho do muro, que hoje se chama Muro das Lamentações, onde os judeus ficam ali adorando ao Senhor. Mas cadê o templo bonitão? Cadê o templo bonito que Salomão construiu? Salomão construiu com tanto ouro, com tanta prata, com tanta fama. O templo de Salomão ficou famoso no mundo inteiro. Mas Deus destruiu. Por quê? Porque não houve a verdadeira adoração ao Deus vivo. Não deu continuidade àquela consagração que foi feita na inauguração do templo. Não permaneceu com aquela honra que tributaram a Deus no tempo da inauguração do templo. O povo esquece muito fácil. O povo esquece muito fácil. Meus queridos irmãos, você vai em Jerusalém hoje, eles estão falando que vão construir o segundo templo, o terceiro, sei lá, mas você vai hoje, você vê o pedacinho ali do muro, chamado Muro das Lamentações. É o que está escrito aqui. Se não obedecer, eu farei desse templo um monturo. E quem passar vai olhar e vai ver: gente, aqui que era o templo de Salomão. Aqui é que tinha as colunas de ouro, tudo de ouro. Só sobrou esse pedacinho de muro. Está escrito aqui. O Senhor falou que iria acontecer e já aconteceu. Agora Ele está falando com todas as nações, inclusive com o Brasil. Volte para o Senhor Deus. Clame ao Deus poderoso, o Deus de Abraão. É o que eu estava dizendo antes. 2019 para 2020, quando veio a peste, que é a Covid-19, que foi um puxão de orelha do Senhor em todas as nações. Era um terror, era um horror. Deus estava chamando a atenção de todas as nações: olhai para o Senhor. É como disse Davi: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Mas quando ele olha para os céus, ele fala: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O meu socorro não vem de um presidente, de um governador, de um prefeito. O meu socorro não vem de um médico, de um advogado, de um juiz. O meu socorro não vem de um supremo poder, mas o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então vamos, em o nome do Senhor Jesus, reconhecer isso. Porque o povo esqueceu da peste que o Senhor enviou na terra,
que assustou muita gente morreu, perdemos muitos amigos, perdemos muitos parentes. Mas nós estamos aqui agora para quê? Para anunciar esta palavra, para que haja um arrependimento verdadeiro, para que haja um arrependimento verdadeiro nesta terra. Porque eu creio, por que eu estou falando isso, meu amigo? O Brasil está devendo para o Senhor. O Senhor já trouxe tanto avivamento neste país. Avivamento. E nós podemos ver que nós temos uma porcentagem muito grande de cristão, de servo de Deus, que ama a Deus e que ama a tua palavra. Mas estão deixando de qualquer maneira, está esquecendo da honra do Eterno. Está esquecendo de honrar o Eterno Criador dos céus e da terra, como ele está dizendo aqui. Então, meu amigo, minha amiga, em o nome do Senhor Jesus Cristo, volte para Deus. Se este povo que lamenta, se este povo que chora, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos. Por que eu estou dizendo que o Brasil está devendo muito para o Senhor? Porque o Senhor tem derramado graça sobre esta nação. Deus tem abençoado esta nação de uma forma extraordinária. Só que nos últimos tempos, a nação, a maioria vai esquecendo de Deus. Muitos vão zombando das coisas de Deus. E Deus não se deixará escarnecer. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor que tem que ser honrado. É o Deus Criador dos céus e da terra. No livro de Joel, no capítulo 2, quando Joel profetizou que o Senhor estava dizendo: naqueles dias, do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Essa profecia começou a se cumprir no dia de Pentecoste, lá em Jerusalém, no cenáculo, quando Deus derrama o teu Espírito Santo sobre aquelas cerca de 120 pessoas que estavam dentro do cenáculo. Todos foram cheios do Espírito Santo. Tanto é que a primeira pregação que Pedro fez, quase 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Sabe, queridos? Mas não cumpriu toda a profecia ainda, porque a profecia está dizendo: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Então esse último avivamento está guardado. Está guardado. O que Deus está querendo? Deus está esperando a nação ou as nações voltar-se para Ele mandar esse avivamento. Que avivamento é esse, pastor? O Espírito Santo que Ele falou que derramaria sobre toda a carne. E no versículo seguinte, lá em Joel, capítulo 2, você vai ver que o Senhor está dizendo: naquele dia, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha só, que coisa linda, que coisa maravilhosa. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por quê? Porque recebeu a promessa do Espírito Santo e se converteu. E agora Deus renova. Eu profetizo no nome do Senhor Jesus que o Brasil vai alcançar este avivamento. Eu profetizo no nome de Jesus nesta nação brasileira que vai vir um avivamento dos céus. Joel capítulo 2 vai concluir, vai acabar de se cumprir, não somente no Brasil, mas em várias outras nações. O Espírito Santo descerá e haverá um avivamento na terra como nunca houve antes. E vai se converter milhões e milhões e milhões de vidas, porque aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E aí então o Senhor arrebatará a tua igreja. Meu amigo, minha amiga, isso é muito sério. Você pode ver que eu estou lendo aqui no Antigo Testamento e já estou passando para as revelações do Apocalipse, do arrebatamento da igreja. Então, nós estamos vendo aqui em 2 Crônicas que nós lemos que ao mesmo tempo que Deus se agrada dos feitos de Salomão,
da oferta de Salomão, que ninguém nunca deu uma oferta igual. 20 mil bois, 120 mil ovelhas. E agora o Senhor fala: mas sobre ti, Salomão, se andares na minha presença, como teu pai Davi andou, eu confirmarei o seu trono. Mas se sair da minha presença e achar que você é mais do que eu e quer fazer as coisas sozinho, e você se curva a outros deuses, como muitas autoridades, como muitos governos têm se curvado a outros deuses, esqueceu que o Senhor Deus de Abraão é o Deus de todas as nações, então eu virei contra ti e arrancarei da minha terra, derrubarei o templo, e todos que passar por ele vão dizer: por que que o Senhor fez isso? Agora, fechando com chave de ouro, no versículo 22, olha só o que está escrito no versículo 22. E dirão: por que deixaram o Senhor Deus de seus pais, olha, que os tirou da terra do Egito, e se deram outros deuses, e se prostraram a eles, e os serviram, por isso ele trouxe sobre eles todo este mal. Está vendo aí? Está vendo aí, meu amigo, minha amiga? Deus está dizendo: quando alguém perguntar por que aconteceu essa ruína neste país, por que aconteceu essa ruína em Israel, por que aconteceu essa ruína no Brasil, por que aconteceu essa ruína na nação tal, porque viraram as costas para Deus. Viraram as costas para Deus. E Deus permitiu a destruição. Deus permitiu a miséria chegar, a derrota chegar. Meu amigo, minha amiga, eu te peço em nome do Senhor Jesus mais uma vez: não deixe de falar com Deus todos os dias da tua vida. Nem que você fale só 2, 3 palavras. Senhor, nós entregamos este Brasil em tuas mãos. Senhor, eu me arrependo pelo pecado que está sobre esta terra, Senhor. Eu me arrependo pelo pecado que está nesta nação, Senhor, e entrego esta nação em tuas mãos. Pronto. Todos os dias fale com Deus, mas fala de dentro do coração. Um arrependimento sincero e verdadeiro, que vai agradar o Deus poderoso, e seremos todos abençoados em o nome do Senhor Jesus. Porque o que o diabo quer é virar a cabeça das pessoas e achar que a pessoa pode tudo, achar que tem poder, que tem dinheiro, que pode tudo. É um engano. O próprio Salomão disse: a soberba do teu coração te enganou. O próprio Salomão, na sua sabedoria, quando ele olha para o teu reino, quando ele olha para as suas riquezas, ele olha para a sua fama, ele fala: tudo isso é vaidade. Por que ele fala que tudo é vaidade? Porque sem Deus eu nada sou. Sem o Senhor eu nada sou. Meu amigo, minha amiga, guarde essa palavra no teu coração. É como eu já disse, grave ou pegue aí nas redes sociais, tá? Nós temos aí o telefone também, que está na sua tela. Esse telefone eu atendo só o WhatsApp, só mensagem. Eu não posso atender porque não tem tempo, mas eu mesmo que atendo. Esse telefone que está na sua tela, 31 9 7240 2002. Eu atendo, você pode passar a mensagem: pastor, gostei dessa palavra, pastor, essa palavra falou comigo, pastor, aonde eu encontro essa palavra para me passar para as outras pessoas? Passa para mim essa palavra, sabe? Você pode pegar também as minhas redes sociais aí, pode pegar as redes sociais da TV, tá? E lá você vai copiar, você vai buscar, você vai baixar o link, mandar para outras pessoas ouvir essa mensagem. E assim nos ajuda a evangelizar o mundo inteiro. Nos ajuda a levar esta palavra para o mundo inteiro. Olha lá, você entra nas redes sociais da Rede Universo TV. Você pode clicar lá agora. Você pode ir lá no Instagram, olha lá, @Rede Universo TV. Você pode, o WhatsApp, esse telefone
que eu te falei. Esse outro aí, nós vamos até mudar esse outro telefone, que eu estou no 2002. Tem pessoa que me falou sobre o 2001, depois a produção muda aí, pode colocar mesmo o 2002, que é o mesmo que eu atendo, senão eu fico louco atendendo 2, 3 telefones. E tem também no Facebook, que é Rede Universo TV, e tem no YouTube, que é Rede Universo TV. Agora tem minhas redes sociais, se você quiser entrar nas minhas redes sociais, entra na da igreja, entra nas minhas redes sociais, clica lá, me siga, me segue lá nas redes sociais. Você pode compartilhar todos os meus vídeos também, para você nos ajudar. Nos ajudar. Eu não estou aqui querendo like, querendo ganhar, sem o YouTube, nada disso. Eu quero evangelizar o mundo. Então você clicando, você me seguindo aí no YouTube, você me seguindo no Instagram, você me seguindo aí nas minhas redes sociais, você vai estar nos ajudando a evangelizar o mundo. Então vai agora lá, ou então anote aí agora, @Pastor Altamiro Alves, Pastor Altamiro Alves lá no YouTube, vai lá e me siga e participa lá do meu canal, que eu vou estar sempre mandando mensagem aqui para você, e você vai nos ajudar a evangelizar o mundo inteiro. Para isso está aí a internet. Ao invés das pessoas ficar vendo aquilo que é só destruição, não edifica nada, vamos jogar a palavra de Deus, vamos lançar a palavra de Deus. Compartilha com quem você quiser, com quem gosta, com quem não gosta, compartilha também, porque vai indo, ele vai gostar também da palavra, tá bom? Muito bem, gente, que Deus abençoe, espero que esta palavra tenha falado ao seu coração. E eu quero dizer para você uma coisa, nós temos aí o telefone e temos também o nosso endereço bancário, para você fazer a sua contribuição, porque nós precisamos manter esse programa. Nós precisamos manter esse programa no ar. E eu confesso para você que não tem sido fácil. Financeiramente não tem sido fácil. Mas se você sentir no seu coração de fazer uma contribuição do seu dízimo, seu voto, uma oferta, pegue aí a nossa conta bancária que está aí no seu televisor, no seu vídeo, né? O Pix é o CNPJ, né? 05-517-393-1000 contra -29. E a conta corrente está aí, Caixa Econômica Federal. O Pix ele vai no Itaú, nesse CNPJ, e a conta da igreja está também na Caixa Econômica Federal. Ou você pode também aí pegar o QR Code, faça como você achar melhor e nos ajude a continuar com essa programação no ar. Se você sentiu no seu coração, faça aí a contribuição do valor que você sentir, será muito bem-vindo, mas não se esqueça, quando você fizer a sua contribuição, por favor, vai lá no WhatsApp que eu atendo, tira uma foto e passa para mim, que eu vou colocar você no livro dos vencedores, no livro dos contribuintes, daqueles que contribuem na obra de Deus, tá? Então, quando você fizer o seu depósito, a sua contribuição, anota aí esse telefone, 319-7240-2002, 2002, né? Aí você tira uma foto, passa para mim e eu pego lá, atendo, te abençoo e coloco no livro dos vencedores, do qual nós estamos sempre orando, tá bom? Olha, vamos já um intervalozinho, rapidinho eu já volto com a oração, eu quero orar por você neste momento. Volto já. Universo TV, uma nova opção para você. Reuniões que transformam vidas. Louvor, palavra e orações fortes. Quem participa sabe dizer a importância de reuniões como essa. São milhares de vidas transformadas. Participe de uma de nossas reuniões. Sua vida nunca mais será a mesma. Momento de oração. Ó Senhor nosso Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, Deus de Isaque, ó Deus de Israel, nos curvamos diante da Tua presença neste momento, primeiramente para agradecer ao Senhor por mais uma vez este programa ir ao ar, Senhor. Meu Deus, eu quero abençoar todas as pessoas que têm contribuído com este programa. Eu peço ao Senhor a bênção da multiplicação, Senhor, da grande colheita, para todas as pessoas que estão contribuindo,
para a manutenção deste programa, através do seu dízimo, do seu voto, da sua oferta, do Pix que tem passado. Senhor, multiplica na vida de cada um, Senhor. Eu peço, Senhor, que abençoe também a esses que estão compartilhando as minhas redes sociais, que estão seguindo as minhas redes sociais, estão me seguindo nas redes sociais e compartilhando meus vídeos. Pai, que o Senhor abençoe a cada um que estão trabalhando para o Senhor, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus eterno e poderoso, dai-nos a tua bênção, dai-nos a tua graça, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, eu abençoo esta pessoa que está me assistindo, que ouviu a tua palavra. Que o teu Espírito Santo, meu Deus, venha tocar em cada coração. Abençoa, Senhor, o nosso Brasil, Senhor. Tenha misericórdia, abençoa os nossos governantes, abençoa o nosso judiciário, o legislativo, o executivo. Pai, toma em tuas mãos em nome de Jesus e abençoa esta nação, Pai. Que todos possam voltarem para ti e reconhecer que o Senhor é o único e verdadeiro Deus e que fora de ti não há outro, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai, desta nação. Eu me arrependo pelos pecados desta nação, Senhor, e peço ao Senhor misericórdia. Converta o coração daqueles que estão se curvando diante de outros deuses e não diante de ti, Senhor. Tenha misericórdia, meu Pai. Converta os corações, Pai. E que esta palavra, Senhor, venha falar em milhares e milhões de corações. Que o Senhor venha abençoar rica e abundantemente. Em o nome de Jesus, meu Deus, abençoa a nossa nação. Senhor, eu peço ao Senhor o milagre, a cura para esta pessoa que está me assistindo agora. Repreende todo tipo de doença, enfermidade, perturbação, todo mal em nome de Jesus. Eu ordeno que saia agora, em nome de Jesus, e que a bênção do Senhor nosso Deus seja sobre esta vida agora. O milagre de Deus, portas se abrem em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Muito bem, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe. Final de mais um programa, ministrando a palavra. Que Deus te abençoe. Volto a te dizer, se você sentir no seu coração, envie aí a sua contribuição na conta aí da igreja para ajudar a manter esta obra, este programa, em nome de Jesus, tá? Será muito bem-vindo. Não se esqueça de tirar fotografia do seu depósito, da sua oferta e mandar para mim nesse WhatsApp aí que está na sua tela, para que eu possa te responder e colocar o seu nome, colocar o seu pedido ali no livro, ou seja, o seu depósito que você fez no livro dos vencedores, para que Deus venha te abençoar cada vez mais em o nome de Jesus, tá bom? Muito bem, gente, final de mais um programa, ministrando a palavra, que Deus abençoe. Obrigado pelo carinho da audiência, meu abraço de coração a todos vocês. Não se esqueça, ore todos os dias pelo Brasil, ore todos os dias por esta nação, que esta nação vai ser uma das melhores nações do mundo, em nome de Jesus, abençoada por Deus. Deus te abençoe, forte abraço e até o próximo programa.